Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti. Que conceda sua graça e te dê paz. Amém, 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 Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é
Me escolheu e tornou-me filho, restaurou o que estava perdido, me olhou quando ninguém me via. Ninguém tanto me amou e por mim se entregou. Não sabia o que era amar e me ensinou o que é o amor. Amor, o que é o amor. Amor, me escolheu e tornou-me filho, restaurou o que estava perdido, me olhou quando ninguém me via. Ninguém tanto me amou e por mim se entregou. Não sabia o que era amar e me ensinou o que é o amor. Amor, o que é o amor. Amor, o teu amor. Amor, o teu amor. Amor, Jesus, Jesus, Jesus. Ninguém tanto me amou e por mim se entregou. Não sabia o que era amar e me ensinou o que é o amor. Amor, o que é o amor. Amor, oh yeah. Irmãos, a graça e a paz do Senhor seja com todos, a todos vocês que nos acompanham remotamente. Deus os abençoe nesta manhã e nos conceda a todos um domingo abençoado, especialmente esse tempo que passamos buscando a presença do Senhor e estudando a sua palavra. Convide aí a sua família nesse momento para que exclusivamente a atenção seja voltada para o estudo da palavra do nosso Deus. Quero convidá-los nesse momento já a abrirem suas Bíblias na primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Nós faremos a leitura do verso 11 ao verso 17. E enquanto você abre aí, 1 Pedro, capítulo 2, de 11 a 17. Enquanto você abre, eu quero dar alguns avisos breves. Primeiramente, lembrando de orarmos. Nós temos uma lista de oração, de pedidos de oração, e ela é atualizada à medida que novas informações vão surgindo. Hoje cedo eu compartilhei com vocês já uma lista com alguns nomes a mais. A maior parte dos nomes são pessoas que estão enfrentando a Covid e que precisam de oração. Então, faça disso um hábito, uma campanha nossa durante esse tempo, de todas as famílias se reunirem diariamente para orar e interceder a Deus pela vida destes irmãos, amigos, pessoas de perto e pessoas de longe que estão enfrentando a doença e que precisam do socorro do Senhor. Então lembre de orar, faça isso, guarde isso no coração, que é algo importantíssimo para nós
como igreja do Senhor, que participamos também desse momento que está acontecendo no mundo todo, e a igreja, como ministra de Deus nesse mundo, ela deve ser intercessora, entre outras coisas, intercessora. Gostaria também, nesse momento, de lembrá-lo das nossas programações. Por enquanto, nós ainda estamos online, aguardando que a nossa cidade tenha uma situação um pouco mais tranquila em relação à pandemia e especialmente em relação à capacidade hospitalar. Durante esse período, nós temos a programação de quinta-feira, às 20 horas, domingo pela manhã, às 9, como nós estamos aqui agora, e depois à noite, às 18 horas, nós temos o nosso culto. Participe. Temos uma classe também de novos membros, que acontece toda terça-feira pelo Meet, e Deus tem nos dado o privilégio de compartilhar a palavra do Senhor nesse processo de discipulado online. Temos as programações da UPA que estão acontecendo durante a semana, e essas programações elas são dirigidas pelo Departamento dos Adolescentes e acontecem também online. Participe, faça a sua parte, não apenas intercedendo, mas também, apesar da dificuldade, das limitações que são as atividades online, mas ainda assim podemos nos manter conectados e podemos realizar estes trabalhos empobrecidos. É claro, todo culto online é um culto que nós costumamos dizer que é um culto pobre, né? Nós não temos o contato visual, não temos o contato físico, não temos a interação, mas temos aquilo que é essencial, que é o que dá enriquecimento para esse processo, que é a palavra de Deus. Então, participe do culto com a sua Bíblia aberta, faça suas orações, tente realmente se concentrar nesse momento e desligar as demais conexões aí da sua casa, para que você possa realmente não apenas assistir, mas participar do culto nesse momento. Vamos iniciar então com a leitura da palavra do Senhor. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, os versículos de 11 a 17. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como o soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o Rei. Vamos orar. Ó Deus bendito, obrigado, ó Pai, por mais uma vez podermos nos reunir, ó Deus, ainda que remotamente e ainda que, ó Deus, de forma virtual, mas estamos reunidos nesse momento e te louvamos, ó Pai, pelo privilégio de podermos te adorar, de podermos orar, de podermos aprender com a tua palavra. Pedimos nesse momento, ó Deus, que o Senhor nos dirija em tudo o que formos fazer, que o teu Espírito, ó Deus, nos conduza e que Ele mesmo trabalhe em nosso coração, nos iluminando, nos quebrantando e nos convencendo a respeito da vontade do Senhor. Perdoa, Deus, os nossos pecados e ajuda-nos sempre a fazer a tua vontade. E que, ó Deus, pela prática da vontade do Senhor, da tua palavra, nós caminhemos, ó Deus, humildemente nesta terra, e que os homens não tenham motivo para falar contra qualquer um de nós. E que, ó Deus, pela prática do bem, como acabamos de ler, Pedro nos ensinando, pela prática do bem, pelo amor e pelo cuidado em fazer tudo o que o Senhor nos ordena fazer, que nós façamos emudecer, ó Deus, a boca daqueles que são insensatos, ó Deus, e que tentam de alguma maneira sempre, ó Deus, prejudicar aqueles que te servem. Portanto, ó Deus, nesta manhã abençoa-nos teu povo, ó Pai, abençoa a igreja Presidente de Assis, abençoe nossa cidade, ó Deus, e ajuda-nos, ó Pai,
para que tenhamos dias melhores. Fala conosco, nós suplicamos isso e recebe o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar 2 hinos nesse momento e depois nós teremos a nossa aula. As ondas nos dão pavor, o céu se
que nos limpa, Senhor, nos lava de todo o pecado, o Criador de todas as coisas, o Autor da nossa fé. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nessa manhã, enche nossos corações da Tua graça, da Tua bondade, da Tua alegria. Que o nome doce de Jesus preencha, Senhor, o nosso ser, ó Deus, o nosso agir, o nosso falar, o nosso pensar. Que tudo, Senhor, que há em nós possa ter o nome de Jesus, a presença do Espírito Santo, o amor de Deus Todo-Poderoso. Nos livra, Senhor, do mal e do pecado. Nos livra, Senhor, do perigo. E que essa manhã o Senhor encha, Senhor, o nosso coração de paz, de tranquilidade, e saber que o Senhor está à frente e está no controle de tudo. Em nome de Jesus, nome lindo, nome doce, poderoso que oramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Quero convidar você para abrir sua Bíblia agora em 1 Timóteo, capítulo de número 2. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículos 1 e 2. E também quero que você abra a sua confissão de fé, você que a tem, abra no capítulo de número 23, página 179. Perdão, parágrafo 3º, que é onde estudaremos, é 172, página 172, da Confissão de Fé, capítulo de número 23, capítulo de número 23, e a leitura bíblica em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículos 1 e 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Muito bem, esse é o texto para a nossa reflexão nesta manhã. Nós estamos estudando a Confissão de Fé, capítulo de número 23, e nesse estudo nós já caminhamos há 2 semanas, e hoje, com a graça de Deus, nós poderemos terminar. Eu quero recapitular com vocês algumas questões que nós já estudamos, algumas questões que já vimos, e então nós prosseguiremos no parágrafo 3º e parágrafo 4º deste capítulo, que trata do magistrado civil. Bom, como já vimos anteriormente, magistrado civil, na confissão de fé, não diz respeito às autoridades do judiciário, como é convencionado aqui no nosso país na atualidade. Quando pensamos em magistratura, em magistrado civil, nós estamos pensando em autoridades do judiciário. Mas quando a confissão de fé foi escrita, a confissão de fé estava num contexto em que não existia a tripartição dos poderes, e portanto, quando faz menção a magistrado, ela faz menção a toda sorte de magistrado, assim como a Bíblia também. Quando lemos magistrado na Bíblia, diz respeito a todas as autoridades não eclesiásticas, às autoridades governamentais. E quando fala a respeito da igreja, nós temos também o magistrado da igreja, que são aqueles que exercem a liderança e o governo da igreja, o governo terreno e visível da igreja. Pois bem, nós estudamos sobre estes assuntos nas últimas semanas, e nós estudamos primeiramente que
todo governo é um governo de Deus, porque Deus exerce o governo sobre a história e sobre a humanidade através desta forma dupla, né, que nós chamamos de governo geral, que é o governo civil sobre todas as nações, e o governo eclesiástico, que é o governo especificamente da igreja, né? Então, Deus estabelece magistrados civis, magistrados para governar as nações, e Deus estabelece também um magistrado eclesiástico, que é para o governo da igreja. Nós vimos a respeito da responsabilidade do magistrado civil, que existe para a segurança pública e para a defesa do Estado, para a defesa da cidade, para a defesa da população. Esse magistrado, ele traz em suas mãos, como lemos lá em Romanos capítulo 13, a espada para promover justiça, castigo para os que fazem o mal e promoção para aqueles que fazem o bem. Nós passamos bastante tempo falando sobre isso. No parágrafo 2º, nós aprendemos a respeito da relação do cristão com os magistrados, né? E nós respondemos a seguinte pergunta: um cristão, ele pode exercer o magistrado civil? E a resposta foi sim, claramente. Aliás, quem está melhor habilitado para a autoridade, para servir como uma autoridade civil, são exatamente os cristãos verdadeiros e autênticos, obedientes à palavra de Deus, que buscam em toda sorte fazer aquilo que Deus ordena, não para que possam impor sua religião sobre as outras pessoas, não, de maneira alguma, mas para que possam, pela ética do reino de Deus, pela ética do cristão, eles possam se comportar adequadamente como bons líderes e possam governar bem uma nação. Dentro disso surge uma dúvida: mas imagine se um magistrado cristão, um magistrado investido de autoridade sobre uma cidade, ou sobre um estado, ou sobre um país, ele se vê dentro de uma situação, e aí nós usamos um exemplo, uma situação de guerra. Como que ele deve se comportar? Uma vez que ele deve amar o próximo como Jesus nos amou, uma vez que ele tem esses altos padrões de relacionamento estabelecido pelas Escrituras, como que ele pode, de repente, ter que declarar uma guerra que implica, entre outras coisas, na morte de pessoas a uma outra nação? E aí nós respondemos essa pergunta mostrando que, como um agente estatal, como um governante, assim como muitos no Antigo e no Novo Testamento são citados, pessoas que estavam envolvidas nos governos, quando um monarca de uma nação se vê numa situação de perigo para o seu povo, perigo para a população, é dever deste monarca agir com a autoridade, com o poder, com a espada que Deus lhe conferiu quando o alçou ao cargo e quando lhe deu esta autoridade para exercer governo sobre a nação. Então não apenas pode, como é dever desse governante, estabelecer, seja uma guerra para defesa, uma guerra para ataque, visando aquilo que é o bem primordial da sua população, do seu povo, que é a vida. Muito bem, então não há dificuldade com isso. Nós tivemos períodos na história em que não haviam reis, que Deus era o governante, ele governava através de juízes, mas a palavra de governo sobre a nação, inclusive o governo político, era dada diretamente por Deus. Isso foi uma teocracia. Nós temos isso no tempo dos hebreus, lá no princípio, e durante esse tempo em que os juízes era quem julgavam em nome de Deus o povo, nesse tempo Deus exercia o papel de monarca. Nesse tempo Deus ordenou à nação dos hebreus que marchassem, por exemplo, como marcharam contra Jericó. Deus está exercendo um duplo papel, e nesse papel de duplo governo, Deus está ordenando como monarca que se faça guerra. Depois nós temos os próprios reis de Israel e de Judá, e aí nós temos reis maus que não obedeceram a Deus, mas nós temos bons reis que eram fiéis a Deus, que honravam a Deus, que obedeciam a Deus e que tiveram que fazer guerra contra os seus vizinhos que mormente tentavam atacá-los, tentavam invadir a terra de Israel e a terra de Judá. E nesse contexto, o próprio Deus não apenas ordenava que eles defendessem a terra, como em algumas circunstâncias o próprio Deus interferia sobrenaturalmente para
livrar o povo de Israel e de Judá, que não poucas vezes se viu sitiado na nação e tinha o risco iminente do colapso e da morte da nação e dos seus cidadãos. E Deus os livrou, inclusive ceifando a vida dos inimigos que tentavam atacar a nação. Muito bem, então não há dificuldade com esse assunto, porque o ente estatal e aquele cristão que foi alçado ao cargo de governo, de liderança no ente estatal, quando está imbuído dessa atividade, foi comissionado para isso, ele tem não apenas a autorização para fazer, mas ele tem a ordem de fazer para o bem da nação, porque foi assim que Deus nos ensinou, inclusive com os exemplos que nós temos na própria Bíblia, né? É dever do magistrado defender o seu povo para promover o bem e castigar os maus. Uma outra pergunta que nós respondemos é se, além do magistrado cristão, se ele pode alçar cargos de magistratura no governo, e a resposta foi sim. Segunda pergunta foi essa, se ele pode declarar uma guerra num contexto justo de defesa da sua nação. A resposta também foi sim. E a terceira pergunta, que foi onde nós paramos na semana passada, foi o Estado, ele deve ter uma religião? Um governante cristão deve impor sua religião no Estado? Qual é a relação da nossa fé com o ente estatal, especialmente pensando naqueles que são cristãos e que atuam no governo? Bom, aí nós paramos para tratar um pouquinho de duas palavrinhas importantes, que o laico e o laicismo, né? E nós falamos que o nosso Estado, constitucionalmente, ele é um Estado laico. O que significa? Significa que o ente estatal que governa o povo no nosso país, ele é sem religião, ele não tem religião. O Estado brasileiro, o país, não tem religião, ele é laico, ele é não religioso. O que significa que ele pode, então, ele pode abarcar e proteger todos os credos do povo que está gerido por esse ente estatal, porque o ente não tem religião. Portanto, significa o quê? Que num país laico, todas as religiões, elas são protegidas por cláusulas pétreas na Constituição, que garantem a todos a liberdade de culto, a liberdade de exercer os seus credos religiosos, desde que o exercício do credo não vá ferir nenhum princípio que seja outra cláusula pétrea na Constituição. Um exemplo absurdo, um exemplo extravagante, para que você possa entender o que eu acabei de dizer. Imagine que num determinado credo religioso exista lá um culto que proponha o sacrifício de um bebê, por exemplo. E isso foi muito comum no passado em muitas nações, e nações pagãs, diga-se de passagem, porque o cristianismo é veementemente contra esse tipo de coisa. Há uma condenação, isso é abominação diante de Deus. Mas suponhamos que existe uma religião que pregue isso. Essa religião, obviamente, ela não tem essa liberdade de culto no que tange a esse exercício. Por quê? Porque o exercício de sacrificar uma vida implica em ferir um outro princípio constitucional. Então, existe limite para a liberdade de culto e de expressão? Claro que existe, desde que esses limites, a liberdade minha não pode ferir outro princípio constitucional. Mas dentro daquilo que é autorizado na nossa Constituição, que é garantido na Constituição, as religiões, os múltiplos credos que existem no país, eles têm garantida constitucionalmente, cláusula pétrea, liberdade de culto, porque o Estado é laico. Diferente de ser um Estado laico, o nosso Estado não pode ser um Estado laicista. O que significa isso? Ou laicismo, né? Significa que o Estado, ele não pode exigir, tanto daqueles que trabalham lá, no ente estatal propriamente dito, que são os funcionários públicos e aqueles que foram eleitos para exercer foram nomeados, eleitos para exercer algum cargo público. O Estado não pode exigir deles que eles não tenham religião, porque isso seria laicismo,
e nem o Estado pode proibir que o cidadão tenha religião. Porque uma coisa é o ente estatal não ter religião para poder proteger a todas as religiões que estão dentro do contexto do país. Outra coisa é o Estado pregar, é o Estado ordenar, é o Estado estabelecer a não religião, o laicismo. Então veja, existe uma diferença imensa entre uma coisa e outra. Uma coisa é o que o Estado adota para si, para poder proteger todas as religiões. Outra coisa é o Estado impor uma condição ao cidadão no que diz respeito à sua religião. E hoje nós vamos falar bastante sobre isso. E nós paramos na semana passada falando exatamente isso. O Estado, ele deve ser laico, mas ele não pode praticar o laicismo. Ou seja, ele não pode ser laicista, ele não pode exigir que você não tenha religião. E isso por quê? Porque a nossa Constituição nos garante ter religião. E aí 2 críticas nós fizemos na semana passada e encerramos com elas, dizendo o seguinte, que o Estado brasileiro, ele é um Estado laico na Constituição, mas ele fere a própria Constituição quando ele impõe sobre toda a população feriados, por exemplo, que são feriados relacionados com um culto de uma determinada religião. Por exemplo, nós temos feriados que são feriados estabelecidos para homenagem a determinados santos, né, figuras eclesiásticas da Igreja Católica. Veja bem, uma vez que o Estado impõe que todo o comércio, que todo o trabalho, que toda a educação, que tudo pare num determinado dia para que as pessoas de uma determinada religião possam cultuar o seu ídolo, o seu santo, o seu Deus, seja lá o que for, dentro do seu credo, o Estado está interferindo de forma laicista na realidade do povo, porque o Estado está se imiscuindo nas questões das religiões de todos. Por exemplo, eu não adoto nenhum tipo de culto a esses santos contemplados nesses feriados. Nesse dia, por causa da fé de uma outra pessoa, de uma outra igreja, eu sou obrigado a trabalhar, a parar o meu comércio, a parar as minhas atividades, e nesse dia então está contemplado. Mas imaginem vocês que nós começássemos, todas as igrejas, falassem, olha, do mesmo jeito que foi contemplado o dia do culto lá, do santo da igreja tal, eu gostaria também que fosse estabelecido um feriado de uma personalidade importante para a minha fé, dentro da minha religião. Você imaginou o que aconteceria com as centenas de milhares, ou talvez milhões de denominações que nós temos dentro do nosso país? Como que ficaria isso? Nós não trabalharíamos mais. Por isso que o Estado tem que ser laico, mas o Estado brasileiro falha nisso, porque o Estado brasileiro, ele, apesar de ser laico, ele flerta com uma situação que não é própria de um Estado laico, que é contemplar cultos ou cerimônias religiosas de uma determinada denominação. A segunda crítica que nós tecemos em relação a isso é que o Estado, por ser laico, ele não pode interferir jamais dentro daquilo que está preservado pela própria Constituição no que tange a realidade de trabalho das atividades das igrejas. E nesse sentido, então, nós temos, no momento que nós estamos vivendo, um ataque ao Estado laico, né, realizado pela mais alta corte do nosso país, quando esta corte interpreta, num determinado momento, que existe um limite que não é o próprio limite constitucional para a interferência do Estado na igreja. E quando é que isso aconteceu? Aconteceu quando a nossa Suprema Corte estabeleceu que as autoridades municipais e as autoridades estatais e as autoridades federais, elas podem, por motivo, por exemplo, como é o motivo de agora, de uma proteção sanitária, ela pode impedir os templos de abrir. Deixa eu explicar. Nós precisamos separar os nossos gostos e aquilo que é pessoal, opinião pessoal, e aquilo que é lei e que é constitucional. E por que eu estou afirmando isso? É de consenso entre a maioria das igrejas e a maioria dos pastores que, por uma questão de prudência, por uma questão de engajamento dentro de uma situação crítica dentro de uma cidade,
a igreja, e deve partir da própria igreja, como partiu da nossa igreja, logo no início, quando surgiu a pandemia, a iniciativa deve partir da própria igreja quanto ao seu fechamento, para a preservação dos membros da igreja, para a preservação da saúde da nossa cidade, do nosso bairro, para bom exemplo para aqueles que também vão precisar se restringir nos seus movimentos numa determinada situação, como foi a que nós vivemos, e especialmente para que nós pudéssemos de alguma maneira contribuir para para vencer essa batalha contra essa situação de pandemia. Era de bom senso e foi a realidade para quase todas as igrejas que nós fechássemos. Ponto. Foi uma iniciativa que partiu da própria igreja, não é uma interferência do Estado. Mas quando nós, de alguma maneira, legalizamos essa interferência numa situação sanitária para um aspecto que é garantido dentro da Constituição, numa cláusula pétrea, o que nós estamos fazendo? Nós estamos, na realidade, dando uma carta em branco para que, numa outra situação, não essa, estados e municípios possam tentar fazer esta interferência dentro da realidade das igrejas, dos cultos e dos credos. Pois bem, esse é um debate longo, eu estou apenas apresentando isso para vocês, em forma de uma crítica e de uma chamada nossa a refletir sobre esse assunto. Por quê? Porque num Estado laico, e é isso que e é isso que a nossa confissão de fé trata, dentro de um Estado laico, não é permitido aos magistrados civis que eles interfiram dentro da realidade da igreja, quanto à sua agenda, quanto aos seus cultos, quanto às suas atividades. E num país como o nosso, que é um país laico, essas exigências, estes limites ao Estado, eles devem ser preservados para o bem da igreja, e não apenas da nossa, mas de todos os credos religiosos que neste país desfrutam de liberdade de culto e garantia de proteção e inviolabilidade dos seus templos e dos seus locais de culto. Mas, para você ficar por dentro, então, foi até aqui que nós viemos na semana passada e foi isso que nós estudamos. Nós vamos continuar, então, falando um pouco mais sobre essa questão das interferências e nós vamos ver alguns exemplos bíblicos, são longos, eu quero apenas usar um deles, depois vocês vão ler na casa de vocês esses textos todos, porque o tempo não nos permite falar de cada um deles. Mas vamos ao parágrafo 3º, então, e o que ele estabelece para nós, e com a graça de Deus vamos concluir este capítulo da confissão de fé. Diz assim o parágrafo 3º do capítulo 23. Os magistrados civis não podem tomar sobre si a administração da palavra e dos sacramentos, ou o poder das chaves do reino dos céus, nem de modo algum interferir em matéria de fé. Contudo, como pais solícitos, têm o dever de proteger a igreja de nosso comum Senhor, sem dar preferência a qualquer denominação cristã acima das outras, de tal maneira que todos os eclesiásticos, sem distinção, gozem plena, livre e indisputada liberdade de cumprir todas as partes das suas sagradas funções, sem violência ou perigo. Como Jesus Cristo constituiu em sua igreja um governo regular e uma disciplina, nenhuma lei de qualquer estado deve interferir, impedir ou embaraçar o seu devido exercício entre os membros voluntários de qualquer denominação cristã, segundo a profissão e crença de cada um. E é dever dos magistrados civis proteger a pessoa e o bom nome de todos os que lhes são relacionados, de modo que a ninguém seja permitido, sob pretexto de religião ou de incredulidade, ofender, perseguir, maltratar ou injuriar a quem quer que seja, e bem assim providenciar para que todas as assembleias religiosas e eclesiásticas possam reunir-se e sem serem perturbadas ou molestadas. Bom, vamos lá. 3 aspectos importantes aqui. Primeiro, o Estado não pode interferir nas questões da igreja, especialmente na administração daquilo que é
sacramento, porque o Estado é laico e o Estado tem que se manter estritamente laico. Segundo, o Estado deve proteger a igreja e, inclusive, as decisões tomadas dentro da igreja em referência aos seus membros que estão ali participando voluntariamente. Eu vou explicar um pouquinho mais isso daqui a pouco. O Estado deve respeitar, portanto, o governo eclesiástico da igreja. Bom, obviamente nós estamos lendo uma confissão de fé que foi escrita para o povo de Deus, e este contexto, como nós acabamos de ler, ele tem repercussão fora. Obviamente nós estamos falando daquilo que deveria ser, não daquilo que de fato é, porque a confissão de fé não é lei sob a nossa Constituição. A confissão de fé não está acima das cartas magnas dos países, embora alguns aspectos dela poderiam realmente estar, ou todo ela, mas nós estamos falando de um Estado laico e, portanto, deve permanecer assim. A confissão de fé não é lei. Nós estamos falando aqui daquilo que seria o ideal para nós como povo de Deus, povo cristão, e eu, com alegria, compartilho isso com vocês, porque as igrejas reformadas têm essa infraestrutura de escritura, que fundamenta tudo que nós temos, e de bom senso, um bom senso construído com a coletividade da liderança da igreja. E quando eu leio esse terceiro parágrafo aqui do capítulo 23, o meu desejo era, poxa vida, isso poderia bem estar dentro da nossa Constituição brasileira, porque é um parágrafo extremamente seguro no que tange a descrever qual deve ser a relação do Estado com as igrejas, sejam elas de quais credos forem. Mas vamos lá. Se o Estado é laico, o ponto aqui para nós é o seguinte: se o Estado é laico, logo o Estado deve manter-se fora da administração da igreja e daquilo que está sob a recomendação da igreja, está debaixo da autorização da igreja. Portanto, a igreja, ela é responsável, por exemplo, pela publicação e explicação da palavra de Deus, pela interpretação da palavra de Deus, que é as Escrituras. A igreja e os seus magistrados, os seus líderes, são responsáveis por fazer a administração dos sacramentos, batismo e a ceia do Senhor. A igreja tem um governo interno, que é o governo eclesiástico, e esse governo faz a manutenção da vida da igreja, e esse governo também tem autoridade para punir, para disciplinar aqueles que são faltosos, quanto também para promover, honrar e reconhecer aqueles que praticam aquilo que é certo e devem ser elogiados e devem ser reconhecidos. Algo que é realizado dentro do contexto da Igreja Presbiteriana do Brasil pelos seus conselhos. E o que é dito aqui é que o Estado ele deve proteger a igreja e não interferir no governo eclesiástico, ou seja, o Estado ele não pode intervir quando um membro da igreja, por exemplo, é disciplinado e esse membro da igreja, chateado com isso e por não conhecer aquilo que ele mesmo professa, de repente ele vai procurar as autoridades que não são eclesiásticas para ajudá-lo a lidar com a situação, por exemplo, de disciplina na igreja. O que seria isso? Bom, além de ferir o princípio bíblico da disciplina, que é para o bem da igreja, para o bem da nossa vida, além de fazer isso, essa é uma tentativa de buscar a interferência do Estado dentro de uma situação eclesiástica, o que por si só é um ataque a uma cláusula pétrea da Constituição, que é essa liberdade de culto e de adoração dentro dos seus credos. Quando o Estado se presta a esse tipo de papel, de intervir na relação de um membro da igreja com a sua liderança dentro de um contexto eclesiástico, o Estado estaria indo contra aquilo que estabelece a própria Constituição. E a pessoa que busca tal coisa, ela está também ferindo princípios bíblicos. E o ponto aqui é que isso não deve acontecer, porque existe a liderança geral do mundo, que são os governos, os magistrados civis, e nós temos o governo especial, que é o governo da igreja. O governo da igreja não deve se imiscuir nas questões do Estado, ou seja, eu não posso e não devo, como igreja, interferir
no Estado, a não ser que de alguma maneira o Estado me provoque a isso, ou me coloque numa situação em que eu tenha que me defender do próprio Estado, por exemplo, ou que a denominação esteja sendo prejudicada dentro daquilo que é conferido a ela pela Constituição, pela a Constituição do nosso país. Salvo esse aspecto, nós não devemos, a igreja e o conglomerado de cristãos, eles não devem se imiscuir gratuitamente, sem motivo, nas questões governamentais. São esferas de governo diferentes. Deus levantou uma para governar as questões civis, os estados, e Deus levantou o governo eclesiástico para governar a igreja. Um não deve interferir no outro, tá? Um deve se manter debaixo, obviamente, de uma situação de harmonia. Ambos devem coexistir sem a interferência de um no outro, a não ser que você tenha uma situação de provocação, de quebra de direitos, ok? Então, esse é o ponto que é colocado aqui para nós na Constituição, na Confissão de Fé, e desse ponto nós vamos tratar aí alguns aspectos importantes. Quero ler com vocês Mateus 16, 19, e eu quero agora focar especialmente no governo eclesiástico. Nós falamos bastante do governo civil, eu quero focar um pouquinho no governo eclesiástico. Mateus 16, 19 é o primeiro ponto que eu gostaria de citar para vocês. Jesus, falando aos apóstolos, diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Jesus, revestindo de autoridade os magistrados eclesiásticos, aqueles que lideram, aqueles que governam a igreja, dizendo que aqueles que lideram a igreja, pastores, presbíteros, diáconos, a liderança constituída da igreja, devidamente eleita, ordenada diante de Deus para o sagrado ministério, para o exercício do presbiterato, para a administração da igreja, essas lideranças, elas servem a Deus diante do povo, como os representantes do cabeça da igreja, que é Cristo, que é quem tem a chave da morte e do inferno, tem a chave do céu, é aquele que tem a última palavra sobre todas as circunstâncias. Todos os pastores, presbíteros, diáconos, todos que lideram a igreja, lideram em nome dele, em nome de Cristo Jesus. Portanto, aqueles que estão debaixo da liderança desse magistrado eclesiástico devem receber suas orientações, sua disciplina quando ela acontecer, seu louvor quando isso acontecer, devem receber como se estivessem recebendo do próprio Senhor Jesus. E esse ponto é importante porque muitas vezes, numa situação como a que estamos vivendo no Brasil, onde existe um descontentamento generalizado com políticos, com líderes, com magistrados, com pessoas do judiciário, com pessoas do legislativo, com pessoas do executivo, essa insatisfação ela não fica apenas restrita lá, mas nós corremos o risco de tanto passarmos da medida no que diz respeito aos magistrados civis, quanto também passarmos da medida no desrespeito e no não reconhecimento da autoridade, inclusive daqueles que têm autoridade eclesiástica sobre a nossa vida. Você já ouviu bastante esse termo, e nós ouvimos constantemente isso por aí. Nós vivemos numa fase em que houve uma judicialização de todas as questões do nosso país. Tudo no nosso país tem que parar num tribunal de um magistrado civil, e agora usando magistrado no sentido do nosso tempo, né? Diante de um juiz, diante de uma corte. Não poucas vezes, pessoas insatisfeitas com a igreja, com a condução da igreja, às vezes cogitam isso também. Veja bem, a igreja, especialmente a igreja presbiteriana, ela tem os seus concílios, e eles, quando necessário, eles também funcionam como tribunais muito semelhantes, inclusive por causa da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, muito semelhantes aos tribunais que são tribunais seculares, os tribunais civis. Pois bem, o ponto aqui é que, infelizmente, nós estamos numa situação em que nós estamos perdendo o respeito pelas autoridades constituídas. Isso começa dentro da família, dos filhos que não respeitam mais seus pais.
Depois nós temos os empregados que não respeitam seus patrões, os alunos que não respeitam seus professores, e dentro da igreja, os crentes que não respeitam e não se submetem à autoridade daqueles que foram investidos por Deus de autoridade para governar a igreja. E depois, cidadãos que não se submetem à autoridade daqueles que foram investidos por Deus para governar a sua cidade, seu estado, seu país. Vamos pensar nisso por alguns instantes. Vejam bem, com quem que as crianças aprendem a respeito do respeito aos mais velhos? Elas aprendem exatamente com seus pais, com os mais velhos. Se nós como pais não respeitamos as autoridades, não respeitamos, primeiro, os nossos pais, que seriam os avós das crianças, os mais velhos. Se nós não respeitamos as autoridades governamentais, falamos mal o tempo inteiro, criticamos, xingamos e falamos coisas absurdas sobre aqueles que nos governam. Se nós não respeitamos as autoridades eclesiásticas, almoçamos e jantamos lá constantemente o pastor e os presbíteros na hora da refeição, falando mal do presbítero, falando mal do pastor, falando mal das autoridades eclesiásticas, dos diáconos, falando mal da liderança da igreja, como é que nós vamos querer que os nossos filhos respeitem a nossa autoridade como pais, se eles assistem constantemente os seus pais não respeitando nenhum tipo de autoridade que está acima deles? Essa é a crise que nós vivemos no momento. Então, quando nós falamos sobre os magistrados civis, nós temos que lembrar lá de Romanos 13, que nós lemos aqui várias vezes até agora. Romanos 13, Paulo diz: não há autoridade que não seja instituída por Deus. Quer eu goste, quer eu não goste, toda autoridade, toda pessoa que alça a condição de autoridade sobre a minha vida, ela só chegou nesse posto porque Deus lhe conferiu essa condição, seja para o meu juízo, ou seja para o meu louvor. Foi isso que Deus fez. E quando eu falo eu estou falando eu, cidadão. Se uma autoridade chega ao ponto de governar a minha vida como presidente, como governador, como prefeito, se essa pessoa alçou essa autoridade, eu tenho que lembrar de Romanos 13, não há autoridade que não seja instituída por Deus. Ou seja, se chegou lá, seja para o meu mal, que seria uma disciplina, que na realidade é bem, seja para o meu bem, que às vezes pode até ser mal, quando esse líder me deixa tão à vontade que eu começo a pecar, seja para o que for, esse líder, ele está governando com a autoridade que lhe foi conferida por Deus, e essa autoridade deve ser respeitada, porque essa autoridade, nesse tempo que eu estou vivendo, ela é ministra de Deus sobre a minha vida, e é ministra de Deus para fazer acontecer a história que Deus escreveu. Pelo sim, pelo não, o resultado desse governo, ele culminará exatamente naquilo que Deus escreveu e que nós deveríamos passar. E aí nós usamos lá no primeiro dia a história de Pedro, quando Pedro estava indignado com Jesus dizer para ele que ele seria preso, seria entregue e seria morto. E Pedro falou: eu não quero que o senhor morra, de jeito nenhum. E Jesus repreende Pedro e fala assim: Pedro, você está pensando como o diabo. Mas por que eu estou pensando como o diabo se eu estou querendo o bem do Senhor? Óbvio, Pedro não respondeu isso, mas nós estamos aqui tentando dialogar com o texto, E aí Jesus diz por quê. Jesus diz para Pedro: Pedro, você não cogita as coisas de Deus. Ou seja, Pedro, você não está entendendo os planos de Deus, você não está raciocinando de acordo com os planos de Deus. E qual era o plano de Deus? Era nos salvar através da morte do Redentor. Então ele tinha que morrer. Então veja o ponto. Quando nós estamos diante de uma liderança, de um governo, seja eclesiástico, ou seja um governo civil, um magistrado civil, ainda que eu não concorde com as decisões que estão sendo tomadas, ainda que essas decisões, elas gerem um inconformismo dentro de mim, eu não posso jamais esquecer quem foi que concedeu autoridade. Romanos 13 diz: não há autoridade que não seja constituída por Deus. E ainda acrescenta: você não quer temer a autoridade? Então faz o bem. Porque quem teme a autoridade é quem está fazendo coisa errada. Quem está incomodado com a autoridade eclesiástica ou com a autoridade civil é quem está fazendo coisa errada. Porque quem não está fazendo coisa errada não fica incomodado com a autoridade, seja a autoridade na igreja ou seja a autoridade governamental, a autoridade civil. Trazendo lá isso para o nosso contexto, que é o contexto eclesiológico, veja bem, quem é que se incomoda com a liderança da igreja? Quem não está sendo submisso à liderança da igreja. Quem foi que instituiu a liderança da igreja? Em qualquer tempo, em qualquer época. Quem é?
Romanos capítulo 13. Não há autoridade que não seja constituída pelo próprio Deus. Não há autoridade que não proceda de Deus. Seja para um momento de disciplina, face alguma coisa que não esteja bem na minha vida, ou seja, ou na vida da igreja, ou seja, para o crescimento, para o louvor, para o engrandecimento, seja para o que for, as autoridades, elas são constituídas por Deus, e elas cumprem um papel de fazer acontecer a história que Deus escreveu. Vejam como a interferência, ela é ruim para a igreja e para o Estado. Nos textos que nós temos nesse ponto aqui do parágrafo 3º, nós vamos encontrar, se você está com a confissão aí nessa versão minha, página 174, página 175, páginas 176 e 177, histórias longas do Antigo Testamento. Eu vou citar uma delas para vocês, de ocasiões em que os magistrados civis decidiram interferir no magistrado eclesiástico, interferir na igreja. Um desses casos que eu quero citar para vocês está lá em 1 Crônicas capítulo 13, que é quando Davi, que era o monarca de Israel, quando Davi teve a Arca da Aliança, que simbolizava e realmente manifestava a presença de Deus no meio do povo, ela foi roubada. E depois de ser roubada, ela passou por algumas nações vizinhas de Israel, e por onde ela passava, a mão de Deus sobre aquela nação pesava, e Deus castigava a nação por ter feito isso, e aonde ela passava aconteciam muitas mortes, pestilências, até um certo ponto que os estrangeiros que haviam roubado a arca, os filisteus, deixaram a arca numa fronteira e mandaram avisar para o povo de Israel que eles fossem lá buscar, porque ninguém queria aquilo em lugar nenhum, porque aonde aquela arca chegava trazia malefícios. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, para lembrar de um texto que nós estudamos em Levítico, capítulo 10, algum tempo atrás, e eu quero citá-lo aqui só para você entender, porque talvez você está assistindo pela primeira vez algum estudo e você não saiba o contexto dessa história. Mas, só para você entender, para ficar muito claro, a arca, ela simbolizava a presença de Deus. E quando nós buscamos a presença de Deus, nós temos sempre que pensar em dois aspectos. Primeiro, eu não posso levar à presença de Deus aquilo que está imundo. Eu não posso. Então, quando eu levo algo imundo à presença de Deus, a presença de Deus, que é santa, vai fulminar aquilo que é imundo. Por outro lado, eu também não posso levar aquilo que é santo, que é o próprio Deus, a sua presença, e aqueles que o servem, eu não posso levar a um lugar imundo, porque o mesmo acontecerá. E a situação, especialmente da arca, é que a arca, ela simbolizava esta aliança do Senhor com o seu povo, uma aliança que implicava no derramamento de sangue para a remissão de pecados. Então, quando um pecador se aproximava da arca da aliança, ele vinha trazendo um sacrifício de ovelhas, e o sangue daquele sacrifício, e ele era aspergido sobre a tampa do propiciatório, da arca, para que aquilo representasse que alguém, um sacrifício foi feito para a remissão dos pecados. E aí você podia chegar diante de Deus, porque a Bíblia estabelece que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então a arca ficava dentro de um local chamado Santo dos Santos, dentro de um tabernáculo, que era um local de culto. E ali o povo de Israel, especialmente a tribo de Levi, eles sabiam qual era a relação que deveria acontecer entre aqueles que trabalhavam lá, os sacerdotes, os levitas, e o povo, na hora de oferecer um sacrifício. E aí as nações vizinhas, elas olhavam e contemplavam aquilo, e estavam impressionadas pelas obras que Deus realizava no meio do povo, e elas começaram então a desejar, elas queriam levar aquele símbolo da presença de Deus, aquele artefato poderoso para dentro da nação, porque na mentalidade deles, eles acreditavam que o povo de Israel ganhava as batalhas que eles ganhavam por causa da Arca da Aliança. Então, na mentalidade deles, se eles levassem a Arca da Aliança para dentro de suas terras, eles também seriam vitoriosos. O que eles não entendiam era
qual era o significado da arca e como deveria ser o procedimento do povo buscando a purificação dos seus pecados, chegando-se a esta arca, trazendo aqueles sacrifícios. Quando essas nações levaram a arca para dentro das suas fronteiras, elas trouxeram um artefato que simboliza a presença santa de Deus para o meio de suas prostituições, de suas idolatrias, de suas violências, e a presença santa de Deus trouxe perigo para eles e ceifou a vida das pessoas que se aproximavam daquela arca sem o devido cuidado e sem o procedimento que apontava, obviamente, para Cristo, que era aquilo que Cristo iria fazer, que era derramar o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Bom, isso trouxe tragédias incontáveis para as nações vizinhas, ao ponto que eles desistiram da arca, deixaram ela na fronteira. Davi decide ir buscar. Só que Davi, ele é um líder, ele é um monarca, ele é o rei da nação. O que o monarca deveria ter feito, uma vez que a aliança diz respeito a um contexto da religião, e tinha uma tribo lá, que era como se fosse a igreja, responsável por tratar daqueles assuntos relacionados à religião. Davi deveria ter dito aos levitas: olha, eu vou autorizar aos exércitos que protejam vocês, para que vocês possam ir lá buscar a arca e trazer de volta para o tabernáculo, porque a arca é o símbolo da presença de Deus, é nossa, mas diz respeito ao trabalho que vocês realizam. Então vão vocês. E Deus havia estabelecido, inclusive, uma maneira correta de carregar a arca da aliança. Mas ao invés de fazer isso, Davi, ao invés de consultar os sacerdotes, conversar com eles, passar a responsabilidade para eles e apenas fazer aquilo que era dever do Estado, que é proteger a religião, Davi vai e conversa com os generais: olha, o que vocês acham de a gente buscar a arca? Vamos lá buscar? E aí, o que vocês acham? Vamos fazer isso? É perigoso, não é? Quantos vizinhos nós vamos ter que encarar no caminho? Quanto perigo nós vamos enfrentar? Depois foi e consultou os príncipes. E aí, eu preciso da opinião de vocês. Vocês concordam? Vamos fazer uma campanha? Vamos lá buscar a arca? Vamos. No que nós vamos trazer a arca? Vamos pegar o pessoal aí da tecnologia aqui de Israel. Qual que é a última tecnologia que nós queremos fazer bonito diante desse povo? Não podemos ir lá buscar a arca com 2 varas de madeira, como Deus mandou fazer. Não, vamos fazer um negócio mais incrementado. E aí surgiram lá os engenheiros da época. Não, nós desenvolvemos um carro de vacas agora, que é a última tecnologia, e nós vamos trazer nesse carro, e vai ser um negócio fabuloso. E Davi então chamou músicos, mandou fazer aquela festa, e exércitos aparamentados, tudo muito bonito. Chama um sacerdote ou 2 lá para ajudar a pôr a arca lá no carro, e a gente vai. E aí Davi comunicou à congregação que ele ia fazer, comunicou ao povo. Ele não transferiu aquilo que deveria ser próprio da igreja, mas ele tomou para si um privilégio, ele tomou para si uma questão que era uma questão religiosa, que era uma questão para ser decidida e para ser desenvolvida pela nação dos levitas. Ele trouxe isso para si. O que ele faz? Vai lá, pega a arca, e quando eles estão voltando, um dos levitas, um sacerdote chamado Uzá, ele percebe que aquele carro de vacas não estava lá tão bom assim. Uma das vacas tropeça numa pedra, e a arca balança e a arca vai cair, o que seria um grande vexame, aquela arca cair. Imagina, o povo de Deus não sabe como manusear a arca, e a arca caiu. Então o que Uzá fez? Uzá foi com a sua mão e segurou a arca para que ela não caísse, e quando ele fez isso, ele foi fulminado. E naquele mesmo momento então, Davi ordena que a arca seja deixada ali. Ali era a propriedade de um homem chamado Obed-Edom. E ele falou: guarda a arca aí, porque nós não podemos levar a partir daqui. Veja, se Uzá, que era um homem autorizado, ele encostou na arca e ele foi fulminado, imagine o que aconteceria se eu levasse essa arca para dentro de Jerusalém, para dentro de Sião. Então o que acontece? A arca é colocada lá na casa de Obed-Edom. Davi volta, e algumas circunstâncias acontecem ali no seu reino, e Davi então fica sabendo que na casa de Obed-Edom a arca só trouxe benefícios. Foi muito bom a arca lá. Os animais de Obed-Edom passaram a ficar muito mais produtivos, tudo que ele tinha estava prosperando, todos em casa estavam com saúde,
Davi então procura saber como que era a vida de Obed-edom, e você vai encontrar uma transcrição do resultado dessa investigação lá no Salmo de número 15, você pode lê-lo depois. E com isso então Davi entende que ele incorreu em vários erros. O primeiro deles foi, como monarca, tomar para si uma ação que deveria ser realizada pelos sacerdotes, por aqueles que eram os líderes da congregação. Então o que ele faz? Ele apregoa que aquele dia será um dia de adoração, um dia de culto, que aquela campanha não será uma campanha militar, a campanha de trazer a arca, mas será uma campanha religiosa, eclesiástica. Então as autoridades dos levitas, aqueles que eram as autoridades eclesiásticas, eles estabeleceram o modo certo de carregar a arca, de acordo com aquilo que Deus tinha dito. Eles foram lá, os exércitos foram fazendo a segurança, e os sacerdotes foram também, levaram sacrifícios, e a cada passo que eles davam, da casa de Obed-edom até Jerusalém, a cada passo era realizado um sacrifício, eram feitas as orações, e então eles prosseguiam até chegar na cidade santa, até chegar em Jerusalém, e aí a arca pôde voltar. Ou seja, o que nós temos nessa história? Nós temos nessa história um grande exemplo do porquê a interferência de um magistrado civil dentro da igreja pode trazer um prejuízo, e pode trazer prejuízos enormes, inclusive para a nação. É o que nós observamos nesse texto. E as outras histórias que estão aí contempladas, 2 Reis capítulo 23, depois nós temos também 2 Crônicas 29 e 30, você pode ler, com o rei Ezequias. Nós temos estas histórias do rei Josafá, 2 Crônicas 19, de 8 a 11. Todas essas histórias, elas mostram o perigo da interferência do magistrado civil dentro das questões que são questões da igreja, que são questões eclesiásticas, ok? Veja, em resumo, a igreja não deve se imiscuir nas questões do Estado, a não ser que ela seja provocada por isso, e o Estado não deve se imiscuir nas questões da igreja. Nós estamos dentro de um Estado laico, e o Estado deve permanecer assim. O governo eclesiástico governa a parte física da igreja, a parte visível da igreja, a distribuição dos sacramentos, a disciplina, a proclamação do evangelho, as missões. Isso é papel do governo eclesiástico. O governo eclesiástico deve se manter fiel ao seu papel, ao seu trabalho. Aquilo que está fora da alçada do governo eclesiástico deve ficar com o magistrado civil. Agora, se algum cristão almeja o magistrado civil, e isso é muito bom, que faça-o, que alcance. Se Deus quiser que você chegue lá, você chegará. Mas lembre de uma coisa, você não vai chegar ao status de autoridade para impor sobre o Estado a sua religião. Mas você deve, com a sua religião, dar exemplo de boa governança sobre o Estado, ou sobre um dos poderes onde você alçar autoridade. Esse deve ser o papel do cristão. Quarto parágrafo, encerrando aqui o nosso estudo sobre magistrado civil. Quarto parágrafo, página 179. É dever do povo orar pelos magistrados, honrar a pessoa deles, pagar-lhes tributos e outros impostos, obedecer às suas ordens legais e sujeitar-se à sua autoridade. E tudo isso por dever de consciência. Incredulidade ou indiferença em questão de religião não invalida a justa e legal autoridade do magistrado, nem isenta o povo da obediência que lhe deve. Obediência essa da qual não estão excluídos os eclesiásticos. O Papa não tem, e lembra que a confissão foi escrita no momento em que havia uma tensão muito grande entre o papado da Igreja Católica e os protestantes reformados na Europa. Então, sempre quando a Confissão de Fé citar o Papa, lembra que havia um conflito na Europa nessa época. E veja o que é dito: o Papa não tem nenhum poder ou jurisdição sobre os magistrados dentro dos domínios deles, ou sobre qualquer um de seu povo, e muito menos tem o poder de privá-los de seus domínios ou vida por julgá-los hereges ou sob qualquer outro pretexto. Deixa eu explicar isso.
Na situação em que a Confissão foi escrita, havia uma tensão em que o papado estava fazendo tensão, pressão contra nações como a Inglaterra, como a Escócia, nações que estavam abraçando, primeiro, a laicidade. O Estado era um Estado laico, né? A nação é laica, né? O Estado estava abraçando essa condição de laico, portanto, estava se desvencilhando da autoridade da Igreja Católica e de qualquer outra igreja, e estava tomando a postura de ser a protetora do Estado e da religião dos seus concidadãos. Esse era o ponto. Por outro lado, o papado fazia pressão contra estes países, porque durante 13 séculos houve uma relação entre o Estado e a Igreja Católica. E agora, nesse desdobramento, o surgimento dos protestantes, e é até bom abrir um parágrafo aqui para dizer isso, poucas pessoas sabem disso ou estudaram sobre isso, mas o que proporcionou o Estado laico no mundo ocidental foram os protestantes, foi a Igreja Protestante. Porque foi na época do surgimento do protestantismo que esse debate veio à tona, exigindo que aqueles que exercem o magistrado civil, eles exercessem de forma laica, para que o Estado não estivesse atrelado a nenhuma religião, para não privilegiar uma religião em detrimento de outra. E nesse contexto, quem estava atrelado ao poder, que era a Igreja Católica, e especialmente a figura do Papa, tinha uma influência absurda durante esses 13 séculos sobre a realidade das pessoas, desde o século IV até o século XVI e início do século XVII, você tinha essa situação. Quando surge esse momento novo, em que há um debate e que é exigido do Estado, daquelas monarquias da Europa, que elas adotassem um Estado laico, nesse momento existe um conflito que está acontecendo. E quando os teólogos de Westminster, eles escrevem sobre esse magistrado, eles não têm como deixar isso de fora. E o que eles propõem aqui é exatamente isso, que o Papa, que era o líder daquela religião, que esteve atrelado ao Estado durante 13 séculos, que o Papa não mais interferisse, não tivesse jurisdição sobre os magistrados civis. E não apenas isso, que o Papa não pudesse de forma alguma impor e privar os estados que estavam declarando que eram laicos, não podia julgá-los nem privá-los de qualquer coisa sob a alegação de que esses estados eram estados hereges, tá? Então esse é o ponto aqui, só para você entender o parágrafo. Nesse parágrafo nós observamos aqui 5 questões que aliás, 4 questões que inclusive nós já tocamos nelas, eu vou apenas resumir isso para vocês. Primeira delas, que nós estamos falando desde o primeiro dia, no encerramento, é dever do cristão orar pelas autoridades, por um motivo simples, mas profundo e importante. Simples no sentido que é muito fácil de entender. Romanos, capítulo 13, versos 1 e 2. Não há autoridade que não seja instituída por Deus. Se Deus instituiu, eu devo orar por essas autoridades. Segundo, é dever do cristão, então, prestar obediência ao magistrado civil, né? Prestar obediência ao magistrado civil naquilo que é justo, ou seja, naquilo que não fere a própria Constituição, naquilo que não fere um princípio fundamental das Escrituras, que é o culto exclusivamente a Cristo Jesus. Ou seja, qualquer outro assunto é dever do cristão obedecer. Por exemplo, pagar tributos. Esse é um dos pecados mais comuns dentro do nosso país, e inclusive entre os cristãos. E as alegações são as mais diversas, começando pelo fato de que nós estamos num país que tem cargas tributárias altíssimas, altíssimas. E aí o brasileiro, ele acha jeitinho para tudo, né? E a gente fica dando jeitinho para não pagar tributos, para não pagar os impostos, e a gente tenta se desvencilhar disso. Nós como cristãos temos que dar exemplo. Eu não posso fazer isso, é dever meu como cristão. Ah, pastor, mas se eu fizer isso eu não vou enriquecer nunca. Bom, se Deus permite que você viva num país onde tem altíssimos tributos, esses tributos não param de subir, e eles não permitem que você enriquece, bom, lembra quem está conduzindo essa história, não é Deus?
Então, será que isso tudo está acontecendo não é porque exatamente Deus não quer que você seja um milionário? É algo para a gente pensar. Senão Deus tinha feito nascer lá em Genebra, né? Ou nas Ilhas Caimãs, em algum lugar assim. Então veja, é dever do cristão. Eu não posso usar os mesmos argumentos que os pagãos usam para não pagar imposto. É dever meu como cristão fazer aquilo que é justo, nem mais nem menos, só o que Jesus disse: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. No magistrado civil, no governo geral, impostos e tributos. Dentro da igreja, dentro do âmbito eclesiástico, devolver ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Terceiro, é dever do cristão acatar, respeitar e obedecer às autoridades civis e às eclesiásticas. E quarto, o governo é religiosamente neutro, laico. Por isso, respeitamos a autoridade de que está investido o governante. Ou seja, ele não é religioso, ele é governo civil, ele é laico, eu tenho que respeitá-lo. Em toda e qualquer circunstância, eu lhe devo respeito. Não a sua pessoa com suas preferências e opiniões pessoais. Agora, o governante lá, ele gosta disso, ele acredita nisso, ele defende isso. Não, aí eu tenho que distinguir o estado da pessoa. Então eu tenho um líder, um governo, ele fala em nome do Estado. Falando em nome do Estado, ele deve ser respeitado e ele deve ser obedecido. Mas ele está na hora de folga assistindo futebol e ele é lá torcedor do Flamengo. Então ele quer agora que todo cidadão dentro dos seus domínios sejam também flamenguistas. Claro que não, porque aí nós estamos tratando de assunto pessoal, da pessoa. Ele não está falando em nome do Estado quando ele escolhe um time de futebol. A mesma coisa no que diz respeito à religião. Nós temos um governante lá que é adepto da religião tal. Essa é uma questão dele, da pessoa dele. Ele não pode impor a sua religião pessoal sobre o resto. Então, que fique bem claro isso. O governo é religiosamente neutro. E não apenas religiosamente neutro, ele é neutro em aspectos que diz respeito à pessoa de quem governa, e ele deve seguir, no que diz respeito ao Estado, aquilo que rigorosamente está na lei. O governante, ele é dirigido pela lei do seu país. E há, por exemplo, no nosso país, a tripartição dos poderes, né? Você tem o poder executivo, você tem o poder legislativo, você tem o poder judiciário. E há um sistema de freios e contrapesos que deve manter o quê? Esses poderes harmônicos, para que um não se sobressaia sobre o outro e cada um realize a sua função. E isso é o que é estabelecido pela Constituição para o bem da nação. E dentro desse aspecto, todos aqueles que estão lá investidos de autoridade, estão lá porque Deus os permitiu chegar lá e devem ser obedecidos quando falam em nome do Estado. Agora, quando eles falam a respeito de suas preferências pessoais, aí não, aí é uma questão deles. Então, em resumo, orar pelas autoridades, cumprir os nossos deveres como cidadãos, como por exemplo o pagamento dos impostos, como o pagamento dos tributos, como a obediência e o respeito à autoridade daqueles que governam. No que diz respeito à igreja, a mesma questão, eu devo obedecer, devo respeitar e devo acatar aquilo que é governo da igreja, aquilo que está orientado pelas Escrituras, e eu devo buscar, inclusive, fazer essa distinção entre o governo, que é neutro, e o indivíduo que está governando, e esse tem preferências e paixões. Textos aqui para encerrarmos com a Bíblia. Texto que nós lemos na abertura, 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ação de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. 1 Pedro, capítulo 2, 17, que lemos no início do culto. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Romanos 13, de 6 a 7, que nós lemos. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra,
honra. Romanos 13, verso 5, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Tito, capítulo 3, verso 1, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Um último texto, só um segundo. Judas, versículos 8, 9, 10 e 11. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na cova de Corá. Um dia eu quero pregar um sermão sobre esse texto. Não é o momento nem o contexto para isso agora, mas eu quero apenas usar esse texto para citar o seguinte. Veja, nós estamos num momento em que muitas críticas são feitas àqueles que nos governam, seja por sua ideologia política, seja por sua insatisfação com os acontecimentos do momento, o que é natural que a gente sinta essa insatisfação, mas não é racional que a gente esteja o tempo inteiro com os nossos lábios, nas nossas redes sociais, defenestrando essas pessoas que nos governam, falando coisas absurdas sobre elas, atacando constantemente. Eu sei que o nosso ímpeto, e eu sou assim também, eu não sou diferente de vocês, o nosso ímpeto é o ímpeto de dizer as verdades que precisam ser ditas. Mas a gente precisa compreender algo que nós aprendemos aqui na pequena epístola de Judas, né? E que nos é ensinado e nos é dado como exemplo através de um anjo. Vejam bem, o que está relatado nesses 4 versículos aqui, dessa pequena epístola de Judas, é o exemplo de um anjo. A história é a seguinte, nós não temos esse contexto dessa história toda na Bíblia, mas nós temos lá em Deuteronômio a morte de Moisés, e quando a morte de Moisés se deu, o corpo de Moisés foi escondido, por um motivo óbvio, para que não houvesse idolatria do povo, aquele que Deus usou para libertá-los do Egito e trazê-los para a terra prometida. Mas o corpo de Moisés foi escondido. Nós não sabemos muito sobre isso, mas existe um livro chamado Livro de Jasser, que é um livro que não está nas Escrituras. Existem cópias desse livro que podem ser acessadas, mas nós não temos certeza se esse livro, se essas cópias, elas são verídicas, são reais, mas pelo menos uma das histórias desse livro, ela foi contemplada dentro do livro bíblico. Então assim, quando a gente pega um livro apócrifo, a gente considera apócrifo porque ele não se harmoniza com todas as Escrituras. Mas quando os apóstolos citaram alguma coisa, seja da poesia romana, seja da poesia dos gregos, seja da história dos pagãos ao redor, seja algum elemento de um livro, como este elemento que Judas cita aqui dentro de um texto bíblico, esta parte que foi citada passa a ser considerada inspirada por Deus. Por quê? Porque você lê lá nas Escrituras que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. E aqui está relatado um evento, né, de forma bem sucinta, de que houve um conflito entre Satanás e o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés. É interessante que nessa situação, veja o que acontece. Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, olha o que é dito. O arcanjo Miguel não se atreveu a proferir juízo infamatório contra quem mesmo? Contra o diabo. Olha que grande lição para a nossa vida.
Se um anjo santo, sem pecado, ele não ousou de falar juízo difamatório contra o diabo, que nós sabemos que é caído, que é opositor a Deus, que é o dragão, a grande serpente, aquele que vem para matar, roubar e destruir. São todas as expressões que a Bíblia usa para Satanás. O arcanjo Miguel não ousou declarar juízo infamatório contra Satanás. Ou seja, nós temos alguém absolutamente santo e alguém absolutamente mau, de acordo com as Escrituras, e o santo não ousou difamar. Por quê? Porque haverá um juízo que vai julgar com justiça a Satanás. Mas quem estará sentado nessa cadeira de juiz não é o arcanjo Miguel, é o Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Então o arcanjo Miguel diz: eu não vou proferir nenhum juízo infamatório contra ele, pelo contrário. Ele disse: o Senhor é que te repreenda. Bom, por que e qual a lição que está sendo ensinada aqui? Judas está falando sobre gente que não consegue manter a língua dentro da boca. Gente que fala mal das autoridades, gente que fala mal das autoridades gerais e das autoridades eclesiásticas o tempo todo. E na grande maioria das vezes, sem compreender o que está acontecendo, ele diz: estes, porém, quando a tudo o que não entendem, difamam. Ou seja, o cidadão nem sabe o que está acontecendo e está difamando, e está falando, e está batendo com a língua nos dentes. Às vezes membros de igreja que nem sabem o que acontece dentro das reuniões de conselho, que nem sabem o que acontece na relação do pastor com alguns membros da igreja que precisam ser tratados, mas está lá de longe, batendo a língua e descendo o sarrafo nas autoridades eclesiásticas. Bom, veja bem, Judas diz algo. Ele não fala sobre Satanás, diz que Deus é quem o condenará. Satanás diz que essas pessoas que nem entendem o que está acontecendo, mas difamam, essas pessoas que não compreendem muitas vezes o que está acontecendo, e por um instinto natural, como brutos, elas atacam aos outros. Judas diz: ai deles. Por quê? Porque pegaram o caminho de Caim. Porque são movidos da mesma ganância, e por causa disso se precipitaram como Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Que fique para nós este chamado, para que a gente ore. Nós começamos o culto dizendo: vamos orar. 1 Timóteo capítulo 2, 1 e 2. Ore pelas autoridades, todas elas, nós devemos fazer isso. E não emitam juízo difamatório contra ninguém. Se o arcanjo Miguel não fez contra Satanás, quem somos nós para fazermos contra qualquer homem, inclusive aqueles que estão investidos de autoridade? Seja uma autoridade geral, ou seja uma autoridade eclesiástica. A Bíblia diz: ai de quem faz isso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós precisamos aprender ainda a nos relacionar com as autoridades. Que Deus nos ajude a aprender essa lição. Que Deus nos ajude a cuidar, especialmente dos nossos lábios. E uma vez que nós estamos em épocas de rede social, em que nós podemos falar e alcançar muitas pessoas, todos nós, e aí eu vou falar, começar em mim, todos nós temos que tomar todo o cuidado, para que façamos com respeito, as nossas críticas ou as nossas petições a essas autoridades. Façamos com respeito, honrando aqueles que receberam a autoridade que foi lhes dada pelo próprio Deus. Muito bem, nós vamos orar e pedir a bênção do Senhor sobre nós
no restante deste dia. Às 18 horas estaremos reunidos aqui mais uma vez, e às 18 horas então nós teremos o nosso culto ao Senhor, e nesse culto eu estarei falando sobre o capítulo 19 de Apocalipse. Se você puder ler durante o dia, nós estamos terminando esse livro, faltam apenas mais 3 capítulos, e nós encerramos então o livro de Apocalipse, que foi extremamente encorajador, foi extremamente desafiador e muito consolador para a nossa alma durante esse quase um ano que estamos estudando esse livro. Bênção de Deus para todos nós. Vamos orar. Ó Senhor, muito obrigado por esta manhã, pela Tua palavra e por esse momento, ó Deus, de estudo, especialmente da confissão de fé, que nos dirige, ó Deus, a respeito destes assuntos da nossa fé, da teologia bíblica, nos conduzindo, ó Deus, no aprendizado, especialmente nessas 3 semanas, sobre a nossa relação com o magistrado civil. E hoje, especialmente, ó Deus, obrigado pela palavra do Senhor, de exortação a todos nós, para que tenhamos, ó Deus, uma postura de intercessores daqueles que governam, que tenhamos uma postura, ó Deus, de cuidado, ó Pai, para não emitirmos juízo difamatório contra estes homens, porque o Senhor é que há de julgá-los no tempo certo. E, ó Deus, a Tua palavra nos chama a respeitar e obedecer, entendendo que eles são ministros do Senhor nesse tempo, para fazer com que aconteça a história que o Senhor escreveu. Que nós sejamos, ó Deus, confiantes, ó Pai, cheios de fé no Senhor, de que essa história se cumprirá de acordo com a vontade do Senhor, e o que for melhor para a vida de cada um de nós, como o Senhor tem feito até aqui, o Senhor continuará fazendo, porque a Tua palavra nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Senhor. Assim, ó Pai, concede-nos paz no coração, serenidade em todas as questões, e ajuda-nos, ó Deus, a viver de acordo com a Tua vontade. Oramos assim nesta manhã, agradecidos por tudo que o Senhor nos deu, por esse momento de estudo, por esse dia maravilhoso que temos hoje. Concede saúde-nos, ó Deus, livra-nos das enfermidades e, ó Pai, aumenta-nos a fé. É a nossa oração em nome de Jesus nesta manhã. Amém. Deus abençoe todos vocês, um ótimo domingo e até logo mais à noite, com a graça do nosso Senhor Jesus. Bom dia a todos.